que diz assim: Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Ou seja, Jesus ele está dando uma ordem, que é conte para o mundo, conte para as pessoas, primeiramente para a sua família, o que eu fiz na sua vida. O que eu fiz, qual foi a transformação, qual foi o milagre que eu operei na sua existência. E é isso que nós vamos começar no dia de hoje a compartilhar com vocês. Começando por mim, a minha esposa me deu essa mais pouco aí, amorzinho, por favor, essa missão de falar um pouco do meu testemunho. Como é que eu fui chamado? Como foi que eu me encontrei com Cristo? Eu era um daqueles mais improváveis de se converter, de converter o meu caminho. Eu era, guardado as devidas proporções, tal qual Paulo, eu era um perseguidor de crente, eu não gostava de crente, eu não gostava muito da religião, e eu era muito mundano, muito carnal. Porém, eu ainda tinha um agravante, que na época eu estava naquela fase de ler muito, de estudar muito, e acabei me ensoberbecendo em demasia por conta do conhecimento. Cheguei a ter a presunção de achar que eu tinha explicação para tudo nesse mundo, sobretudo de ordem política, sociológica. E eu fui acometido de uma fase muito difícil, uma fase depressiva. Fui diagnosticado, fiz tratamento, fiz psicoterapia, e também eu era o cara mais improvável de ser acometido por uma depressão, porque eu era sempre um cara muito bem requisitado, alegre, cheio de amigos, muito bem quisto, né, por todos. Porém, eu me vi naquela situação, eu me vi no deserto, e um certo dia eu não aguentei mais aquela situação. Eu não tinha coragem, aliás, eu não tinha vontade de viver. Apesar de eu nunca ter me entregue, mas eu sentia aquele vazio, aquela dor na alma. E realmente era uma doença da alma. E um certo dia na minha casa, e nesse intervalo de tempo eu já estava separado da minha esposa, 6 anos de separação, da mãe do meu filho Gustavo, a Sônia Maria Braga da Rocha, a mulher mais linda desse mundo. E naquele dia eu, me sentindo muito só, eu clamei a Deus. Eu cria em Deus. Eu fui criado no catolicismo, ia muito para a igreja com a minha mãe. Quando eu cresci, fiquei adulto, passei a ser espírita, estudei aquela obra lá do Allan Kardec toda, frequentei os centros espíritas, né? Porém, ali naquele momento, eu sabia que era algo espiritual, só que eu não sabia bem o que fazer. Eu nunca tinha lido a Bíblia, e apesar de ter lido vários livros, várias obras, de vários autores na universidade, eu nunca tinha lido a Bíblia. E ali naquela noite, naquela tarde, aliás, eu clamei a Deus: Senhor, eu não aguento mais. Deus, eu não aguento mais. Eu não estou dando conta. Eu quero a minha alegria de volta. Eu quero ter vontade de viver. Eu não quero mais sentir essa dor na minha alma. Foi quando eu senti uma paz dentro do meu ser. Uma paz que eu nunca havia sentido antes. Mas esse foi só o início. E a partir daí eu comecei a buscar. Foi quando eu fui convidado para ir a um templo. E eu aceitei o convite. E nesse primeiro dia, ali, eu cheio ainda de preconceito, cheio de resistência, eu tomei a decisão mais importante da minha vida. Eu entreguei a minha vida a Jesus. Eu entreguei a minha vida a Cristo. Eu entreguei toda a minha existência.
E a partir dali foi um processo. Eu passei a buscar, fui aconselhado a ler a Bíblia e passei a ler a Bíblia. E Deus falou muito comigo através da Bíblia. Eu costumo falar, para quem crê, que eu fui curado de uma crise de ansiedade, onde eu tive o ápice da crise no dia que eu fiz a minha prova de mestrado na UFPA. Me deu falta de ar, tudo, essas coisas aí que algumas pessoas já devem saber. Eu fui curado com um versículo, Mateus 6, 34. Depois vocês procurem lá na Bíblia. E a partir daí eu passei a buscar a Deus incansavelmente. E passei a frequentar a igreja, que é a ceia do Pedro Teixeira, em Belém, perto do lugar onde eu moro, onde eu morava em Belém, que é o Conjunto Satélite, o Conjunto Pedro Teixeira na frente. A ceia Pedro Teixeira é uma igreja séria, que prega o evangelho verdadeiro, o evangelho sério. E lá eu tive um encontro com Jesus. Inclusive o nome é o Encontro de Fé, Encontro com Cristo, que é um evento que faz parte do trilho da igreja. E naquele dia eu fui curado, eu fui libertado. E o ingresso, o passaporte dessa cura e dessa libertação foi uma coisa chamada arrependimento. Eu senti um arrependimento pelos meus pecados tão profundo, que saltou do espírito para o meu exterior. E aquele arrependimento foi tão grande, foi tão forte, que ali Jesus me abraçou e eu tive literalmente um encontro com Jesus. E na ocasião eu tinha 2 problemas muito sérios que possam ter me levado também a essa crise depressiva e de ansiedade, que era o desemprego, que apesar de eu ter nível superior, de eu ter pós-graduação, na época de eu fazer parte de 2 grupos de estudo na UFPA, de eu ser bem aceito naquela universidade, de eu já estar com um projeto pronto e pré-aprovado para o mestrado. Tinha perspectivas, mas não tinha oportunidades. E o dinheiro do meu antigo emprego já estava acabando, e as contas estavam chegando, e aquilo todo mundo sabe, né? Um pai de família, na época o Gustavo tinha... Quantos anos, amor? 6. 6 anos? Não. Quando a gente voltou... Quando nós separamos, 12. ele tinha 6 anos. E ali, nessa 12 época, aí já tinha 10 anos, né? E essa era uma coisa que me incomodava muito e me inquietava muito. E a outra era, e é sobre isso que eu quero falar especialmente, era sobre a questão sentimental, sobre os relacionamentos. Eu falo isso e não é com nenhuma vaidade, com nenhum orgulho, mas eu sempre apareceram várias mulheres para mim. E nunca me senti assim só, carente. Mas nessa época eu comecei a sentir necessidade de ter uma relação, de ter um casamento, de ter uma vida a 2, certa, séria. Porém eu não sabia o que o mundo nos ensina, o que a sociedade nos estimula. Eu era muito bem aceito porque eu tinha várias mulheres, eu pegava uma aqui, outra ali, ia pra festa, ficava com outra, ia à academia, ficava com outra aqui, morava só na época, morava com meu filho, mas meu filho ia pra casa da avó, e ali, né, aquela coisa toda, o Fernando é um mulherengo, Fernando se dá bem e tudo mais. Mas aquilo me machucava, passou a me machucar, passou a me dar uma solidão tão grande, passou a me incomodar de tal maneira que eu sabia que eu tinha que proceder de outra forma, porém eu não sabia em qual caminho percorrer. Foi aí que, nesse encontro, Deus falou comigo de forma muito clara, muito transparente, quase audível. E Ele colocou
em meu espírito, calma. Ele falou, calma, meu filho. Calma que os planos que eu tenho para vocês são muito maiores do que os teus. Você não pode nem imaginar aonde eu vou te levar. Em relação à minha família, em relação ao meu sentimento, ele falou, pôs a Sônia em meu coração. A sua família é essa. E eu passei a lembrar ali, daquele momento, da Sônia. Por que eu passei a lembrar? Por que eu falo com vocês dessa forma? Porque eu e a Sônia, nesse momento, a gente já estava separado há 6 anos e a gente não se suportava. Eu não aguentava ouvir a voz da Sônia. E a Sônia, a mesma coisa em relação a mim. Nós não gostávamos de dividir o mesmo metro quadrado. Então era muito improvável. As minhas orações era para Deus me dar uma mulher que confessasse a mesma crença que eu, principalmente, que cuidasse do meu filho e, sobretudo, fosse bonita, né? Porque eu não ia querer uma mulher feia, né? Deus tem o melhor pra mim e tinha que me dar uma gata, né? Vai ser cancelado da internet. E aí, ali naquele momento, ele colocou a Sônia nos meus pensamentos. Eu digo, Senhor, a Sônia. Mas eu fui obediente. E essa foi uma outra lição que eu aprendi, que a obediência gera bênção. E passei a trazer isso para a minha vida. Passei a ser obediente à lei de Deus. Passei a ser obediente à palavra dele. Passei a obedecer, mesmo que a ordem dele fosse contra a minha vontade. A partir daí, foi assim, muito rápido. Eu comecei a participar mais das coisas da congregação. Foi quando eu passei num concurso público, feito sem dinheiro. Um amigo meu, Walter Júnior, pagou a minha inscrição. E vim para cá, para essa cidade, Parauapebas, que eu nunca tinha vindo, não conhecia. E uma amiga minha me recebeu aqui, a Carol, uma grande amiga lá do Satélite também. E aqui eu fiz a prova. E quando eu abri essa prova, eu senti novamente aquela paz que eu tinha sentido outros dias antes. Eu tinha certeza que eu ia passar. Eu já tinha sido aprovado em outros concursos, mas ainda não tinha sido chamado. Eu sou pedagogo. Eu sou professor. E Deus me trouxe para cá, para essa cidade. E nesse momento nós ainda não tínhamos voltado, né? Eu e a Sônia. Foi quando, na véspera de eu vir embora, nós conversamos e... Dia dos Namorados. Dia dos Namorados, amor? Você me deu presente? Foi, eu dei um presente para ela, porque eu não tinha falado ainda para ela o que Deus tinha me falado. Eu deixei quieto. Eu não vou atrapalhar os planos de Deus. Eu só vou obedecer. Então obedeça. Seja discreto. Quando Deus colocar algo em seu espírito, seja discreto. Não divulgue os seus planos. É com você e Deus. E eu não divulguei. Mas eu já sabia que os planos dele era esse. Só que eu tinha uma dúvida, Senhor, e o sentimento, aquela paixão toda? E Deus, ele foi muito claro, meu filho, creia em mim, confia em mim, que essas coisas elas vão voltar. O amor que nós temos é diferente do amor de Deus. O amor que o mundo prega é diferente, não se restringe a um sentimento. Agora, claro que é importante ter a paixão. A paixão é que move, né? E Deus foi pondo aquilo em nossas vidas. E hoje nós estamos mais apaixonados do que nós éramos naquela época, quando a gente namorava escondido, que ela ia para casa escondida e a gente se encontrava ali. Aonde eu fui, acabei sendo o passaporte para ela vir para o mundo, que ela tinha um caminho dentro do propósito de Deus, e eu acabei sendo o instrumento para trazer ela para fora desse propósito. E quando nós nos reconciliamos, antes de eu vir para cá, eu ainda fiquei aqui sozinho até dezembro. Quando foi em dezembro, eu vim para cá em junho. Quando foi em dezembro, nós casamos. E quando foi em janeiro de 2019, nós viemos os 3 para cá. Eu, a Sônia e o Gustavo, com o nosso casamento restaurado, com a nossa relação
reconstruída, o nosso filho com um lar novamente, eu com um emprego fixo, porque agora, depois de 3 anos, já passou meu estágio probatório, eu sou estável, concurso público, concursado. Ela veio desempregada para cá, começou como vendedora, depois passou para gerente, agora é supervisora de 2 grandes lojas, 2 grandes redes de alcance nacional até internacional, né, amor? O Gustavo é um menino lindo, saudável, tá também no propósito de Deus, cheio de amigos, onde ele chega as pessoas gostam muito dele. E é isso que Deus tem para nossa vida. Deus ele tem o melhor. Ele tem o melhor ainda aqui, nessa terra, aqui nessa existência. Deus nos fez para prosperar. E a prosperidade, para Deus, ela é a ausência da necessidade. Ela não é esse luxo, essa coisa toda que a sociedade entende como prosperidade. Se vier, tudo bem, é um dengo de Deus. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a nossa vida, aquele vazio existencial que nós sentimos, aquela falta de perspectiva, ela é do tamanho de Deus. Aquele vazio, ele só é preenchido por uma coisa: Jesus. E a nossa vida, ela só prosperará se nós entrarmos no propósito de Deus. A paz que você tanto procura, só Jesus pode dar. E junto com essa paz que é precedida por uma coisa chamada arrependimento, por uma coisa chamada de esvaziamento de si próprio, foi quando eu consegui enxergar Jesus. Quando eu me esvaziei, Senhor, eu me esvazio de todas as minhas verdades absolutas, de toda a minha prepotência, de todo o meu preconceito, de todo o meu dito conhecimento enciclopédico, acadêmico, de toda a minha vaidade. Eu me esvazio, Senhor, sem Ti eu não sou nada. Foi aí que Deus pôde entrar na minha vida e fazer um rebuliço e transformar a minha vida. O que eu venho falar para vocês hoje é sobre o que Deus fez na minha vida. Muitos de vocês viram isso de perto, alguns um pouco mais de longe, mas mesmo quem não creia que Jesus é o Filho do Deus vivo, mesmo quem não creia que Jesus é o próprio Deus, que encarnou como homem, que veio nessa terra, provou de todas as nossas dores, porque ele também foi homem, foi crucificado para que o mal fosse derrotado, para que o diabo fosse derrotado ali naquela cruz, e ressuscitou o 3º dia, e hoje ele vive nos céus, e hoje ele subiu, ressuscitado, e o Espírito Santo desceu e vive aqui dentro de nós. Mesmo quem não crê nessa verdade que liberta, é obrigado a admitir, é obrigado a concordar com a transformação que Deus fez na minha vida. E o que eu estou fazendo aqui é testemunhando dos milagres de Deus na minha vida. E quando ele quer transformar, ele começa por uma coisa chamada família. A família, ela não é criação do homem. O casamento não é criação do homem, é plano de Deus, é criação de Deus. Então, quando ele quer transformar a sua vida, ele começa pelo seu casamento, começa pela sua casa, começa pela sua família. Então, não desista do seu casamento, não desista da sua família. A sua família, o seu casamento não é algo descartável. Abra mão da sua própria vontade, esvazie-se de si mesmo e creia em Deus. Entregue a sua família, entregue o seu caminho aos cuidados do Senhor. Confie nele e o mais ele fará. Amém.